versículo 20. Apocalipse, capítulo 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mágoa. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra lida, Senhor. E pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós
nós lhe rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. É em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então nós estamos chegando ao capítulo 14. O capítulo 14 é o final da quarta sessão do livro, que nós já vimos falando. E essa quarta sessão ela vai tratar exatamente dessa grande batalha espiritual. Ele começa descrevendo a Satanás como um grande dragão que procura comer o filho da mulher que aparece no céu, mostrando a direção ao cordeiro, enquanto o inimigo ele tentou impedir o nascimento do Redentor por todos os meios. E como ele persegue não só o povo do qual vem o Redentor, representado na mulher do céu, como também os filhos da mulher, que é a igreja no Novo Testamento. E quando ele não tem esse poder, quando ele não consegue agir contra eles, porque o Senhor protege, ele resolve lutar contra os filhos da mulher, contra a igreja, os fiéis. E aí ele chama dois aliados, e vão aparecer os dois primeiros aliados do dragão. E aí não termina a sessão, porque no capítulo 14 nós vamos ver aí sendo mencionado o terceiro aliado do dragão. São três aliados que o dragão tem. O primeiro, a gente vê a grande besta, que representa os poderes desse mundo. Então, poderes, autoridade, poder físico, poder carnal, vamos dizer assim. E o falso profeta também, como a segunda besta que surge da terra, mostrando a falsa religião como aliado do dragão para caçar a igreja. Mas no capítulo 14 ele vai dar o fechamento de tudo isso. A gente pode olhar, depois de fazer todas as descrições, ele entra aí no versículo 14 mostrando a consumação de todas essas coisas. Ele já adianta em direção ali aos momentos finais da terra. E o versículo 1 ele começa nos apontando: eu olhei e eis o cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O versículo 1 apresenta para a gente algumas figuras que a gente já viu há não tempo atrás, A gente vê a representação dos 144.000, a representação dos escolhidos de Deus. Quando ela aparece mais lá atrás, ela acrescenta-se ali a grande multidão de toda língua, povo e nação. Mas aí nós podemos ver que a representação aqui da igreja nos 144.000. No contexto, mais diretamente a Israel, mas também aqui é o povo de Deus. 144.000 é um múltiplo do número 12, que é o número que representa em Apocalipse o número da igreja. E eles aparecem ali sobre o Monte Sião, a referência à cidade de Deus, e junto com o Cordeiro, junto com o Redentor. Então ele mostra no momento final, diante do inimigo, porque o capítulo 13 ainda estava tratando do inimigo, os seus aliados. A gente mostra que diante dele vai estar a igreja, diante dele vai estar o Messias. Então a nossa referência é que estamos ali juntos, mas ele também se refere a esses 144.000 como primícias, São as primícias de Deus, os primeiros, os primogênitos. Então ele mostra os primeiros salvos. E a gente vai ter algumas vozes sendo manifestas aqui no versículo 14. Então, diante de toda a ação do inimigo contra nós, através seja dos poderes desse mundo, seja da falsa religião, o Senhor ele está ao nosso lado, que a referência aqui do versículo 1 é justamente esse. Ele vê o cordeiro em pé, e com o cordeiro os 144.000, todos aqueles que foram selados. À fronte tem o nome de Cristo e o nome do Pai. E aí no versículo 12 a gente vai começar a nos apresentar algumas das vozes. Se você olhar um pouquinho à frente, a gente vai ver lá no versículo 6, que tem um título aí sobre essa tradução aí, esse título, eu costumo sempre lembrar, esses títulos eles são colocados aí para ajudar a gente, eles não fazem parte do texto original, então estão como auxílio, por isso que eles não estão contados nos versículos, Então, aparece a primeira voz, então ele vai contar em 4 vozes, mas se a gente olhar no versículo 2, ele fala: ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Então, na verdade, lá no versículo
6 é a segunda voz. É a primeira voz de anjo, referente de que faz ao anjo. Mas é a segunda voz. E a gente vai ter algumas vozes aí. Não se assuste se no final o número dela for 7. Geralmente ele vai fechar nesse sentido. Mas no versículo 2 ele ouve a primeira voz. E quem é essa voz? Ele fala que uma voz como de grande trovão, como uma voz de muitas águas. Mas também no versículo 2 ele fala que era como uma voz de arpistas quando tangem a sua harpa. Então era uma voz muito forte, trovão, era uma voz que ecoava muito longe, a voz de muitas águas, mas também era uma voz afinada, ele fala como um arpista toca na harpa, então tinha melodia nessa voz. E o versículo 3 ele vai colocar aí que essa voz entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Então o que ele mostra aqui é a voz do povo de Deus. A gente pode até referenciar aqui, Ele ouve uma grande voz, essa é a voz da igreja louvando a Deus. Agora o que eu acho interessante é o versículo 3, quando ele diz que ninguém podia saber o cântico. O que vem a significar quando ele diz que ninguém podia saber? Ele está mostrando uma ação do Cordeiro enfrentando os inimigos já foram mostrados no capítulo 13, as bestas, o dragão, tudo mais já aparece lá. Então o Cordeiro aparece frente ao inimigo, diante do Monte Sião. É como aquela cena de filme que o Salvador, aquela pessoa que vem ao socorro de quem estava passando por ele, surge geralmente num lugar alto, em direção ao pôr do sol. É uma cena bem de filme assim mesmo, Aí a gente vê que os filmes, na verdade, eles imitam de algum lugar, e o Apocalipse é bem antes dos filmes. Então a gente vê essa aparição do Cordeiro sobre o Monte Sião, com os salvos cantando, mas um cântico que só eles podem entender, só eles podem aprender. Eu costumo lembrar isso aqui porque muitas pessoas se confundem a respeito de louvor. Mas quando nós vamos procurar biblicamente sobre o que é realmente louvar a Deus, a gente consegue perceber que só aquele que é transformado tem a capacidade de louvar a Deus. A natureza, ela louva o Senhor naquilo que faz por instinto. O ser humano, ele demonstra a presença e o poder de Deus através das suas ações e através do seu canto, até isso também. Mas o louvor mesmo, conforme descrito na Bíblia, ele só é produzido num coração transformado. Se a gente não tem um coração transformado em Cristo, não tem como a gente louvar a Deus. Não da forma como a palavra descreve que deve ser feita em culto. E muitas vezes há uma confusão muito grande a respeito disso. Porque a gente vê hoje como o mundo evangélico é muito grande, A gente recentemente saiu uma pesquisa falando que os evangélicos no Brasil, de uma forma geral, o Brasil todo, eles alcançaram aí entre 29% e 30% da população agora. A gente tem crescido muito. Na minha adolescência, eu lembro que as pesquisas diziam 12%, depois 20%, agora já estamos quase chegando a 30%, demonstrando o crescimento do movimento evangélico e também o decréscimo do catolicismo romano em nosso país, que está em 40 e pouco por cento. A gente ainda está baixo, mas há uma movimentação, mas há um crescimento muito grande dos evangélicos. Então muitas pessoas elas tentam agradar também os evangélicos. A gente vê isso aí em festas. Uma vez eu estava numa festa de casamento, na recepção do casamento, e o cantor estava lá tocando, da Bahia, música baiana, a música popular de lá. E aí de repente no meio do negócio ele fala: não, eu fiquei sabendo que tem alguns evangélicos aqui, vamos cantar uma música. E começou a cantar uma música gospel, Deu vontade de ir lá, chegar perto dele e falar: pode parar, continua não. Porque as pessoas elas confundem, e muitas vezes quando algum artista faz isso, procurando alcançar o público, a gente tem a ilusão de que ele está louvando a Deus. Mas biblicamente, e Apocalipse ele vai apontar nessa direção aqui no versículo 3, ele não está louvando a Deus. A pessoa cantar uma música que se diz cristão não quer dizer que ele está louvando, porque ele não pode louvar aquilo que ele não conhece.
Ele não pode enviar um louvor a um Deus que ele não tem comunhão. Então aqui, quando ele fala que só 144.000 podiam acompanhar, somente aqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro, ele fala de uma especialidade, ele fala de um privilégio que só é dado para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E às vezes a gente perde com isso, né? Eu me lembro que na minha adolescência, quando a gente começava o louvor, começava a cantar, a gente tinha uma animação para isso. Hoje em dia a gente tem que pegar dar umas cutucadas, parece que a gente não tem mais prazer em louvar a Deus. E olha o que João está falando aqui: somente aqueles que são salvos podem louvar a Deus. Isso é um privilégio. Se nós não damos importância a esses privilégios, o que é que nós vamos fazer lá no céu? Porque a descrição é sempre que quando a gente chegar, nós vamos o quê? Vamos louvar dia e noite ao Senhor. Aí você não tem ânimo para louvar aqui agora. E para louvar lá no céu? As duas, ou tem que corrigir esse negócio para poder ter prazer em louvar a Deus, ou então é porque não vai para lá. Então, vamos colocar no nosso sangue: somente a gente, somente os salvos, somente aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro podem cantar esse cântico. Então é um privilégio que é dado a cada um de nós. Nós não podemos desprezar os privilégios de Deus. Olha o versículo 4 que ele diz: quem são esses ciganos? São aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui há uma referência. Lembra que Apocalipse ele é todo simbólico, então a gente tem que entender bem. O se macular que ele está falando de pecado. É claro que vai estar incluído em um certo grau aqui também a questão do pecado na área sexual. Mas o principal aqui é uma ênfase àqueles que adoraram outros deuses. Ele está olhando para a igreja como uma noiva de Cristo. E a igreja tem que se apresentar diante dele como pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A pureza é a pureza na nossa convivência, na nossa adoração, a quem nós estamos servindo, né? E aí, quando o sujeito ele ultrapassa o mandamento de Deus a respeito da prática sexual, né? O que é que a palavra de Deus diz? Deus reservou essa prática para um ambiente específico que ele determinou, que é o casamento. Então, quando nós desobedecemos a Deus nisso também, nós também, no sentido figurado, estamos nos afastando como igreja, deixando de ser puros para nos apresentar diante do Cordeiro. Então, quando ele fala a pureza, não se macularam com mulheres, eles se mantêm puros, física e espiritualmente. Segundo, são os seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu acho interessante quando o João vai levantando essas questões aqui, o que a gente estava acabando de falar, né? Eles são seguidores, onde o Cordeiro vai, eles estão. Isso quer dizer um ânimo para nós adorarmos a Deus. A gente precisa resgatar isso. A geração, ela está ficando mais preguiçosa com relação ao Senhor. Parece que nós não temos mais prazer na presença de Deus. Nós não buscamos mais Deus do mesmo jeito. Mas aqui ele fala que os que estão lá com o Cordeiro, eles não têm essa preguiça, eles seguem o Cordeiro em qualquer lugar. Terceiro, eles são os que foram redimidos dentre os homens. São aqueles que foram salvos, foram alcançados, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E por último, no versículo 4, né, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui é para poder fechar a referência dos 144.000. Ele fala daqueles que estão salvos até aquele momento, aqueles que já estão diante do Senhor, lá diante do trono, né? E ele cita primícias. O que é primícia? Primícia é a primeira parte, é o primeiro a surgir. Então, quando ele fala de primícias, ele dá uma abertura que vai ter muito mais. Esses são os primeiros. Então, esses que já estão lá em cima são os primeiros. Por que ele faz a questão de mencionar a questão das primícias? É porque ele vai começar a falar lá no versículo 6 sobre a pregação do Evangelho, que ainda vai passar muito tempo. Então, tem que entender, se ainda vai ter pregação do Evangelho disso, né? A gente está dentro da seção 4 ainda, então quer dizer que eles não são todos os salvos, são os primeiros, aqueles que já estão diante do trono, né? E o versículo 5, ele fecha mostrando a pureza ali, dizendo: não se achou mentira na sua boca, não temar. Então, são aqueles que são purificados no sangue
do Cordeiro. Nosso catecismo, quando ele fala das bênçãos de Deus após a morte, ele vai citar que nós, quando morremos, o Espírito Santo ele completa as bênçãos dele em nós, vai terminar o nosso processo de santificação, nos torna puros para nós podermos chegar ao seio de Abraão, esperar no lugar lá já com a mente purificada, com o coração purificado. Então, esses já estão lá, eles não se acham mentira em sua boca, eles não têm mancha, não têm mácula alguma. Então, a primeira referência, a primeira voz aqui, ela vai mostrar justamente o grupo daqueles que estão com o Cordeiro no Monte Sião. Lembra que na terra o negócio não está muito bom. Os capítulos anteriores ele fala que o diabo ele foi lançado, ele sai da terra porque o diabo está entre vós procurando alguém para tragar, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo já chamou seus aliados, já chamou a besta que surge do mar, os poderes desse mundo, os reinos desse mundo. Ele já chamou a besta que surge da terra, a falsa religião, e ele está perseguindo a igreja. Mas ele mostra os salvos já no monte Sião. É bom guardar isso aqui. Aí vem o primeiro anjo, Vi outro anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Versículo 6. Aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante, Ele mostra o surgimento da besta para perseguir. Ele fala lá que eles fariam adorar a besta, que as pessoas iam ser enganadas, que o pessoal ia adorar a besta, e todos aqueles que eles iam receber a marca da besta. Mas ele mostra essa perseguição em paralelo aqui com a proclamação do Evangelho, aí no versículo 6 e 7. Então ainda ele mostra a figura do anjo proclamando, dizendo: adore o Cordeiro. A besta está lá, o falso profeta está dizendo: adore a besta. E aí o anjo está dizendo: adore o Cordeiro. E aos homens cabe fazer essa escolha. A quem nós vamos adorar? Quem está diante de nós? Quem é a nossa escolha? Então, isso aí é um decorrer. Isso mostra que os acontecimentos descritos aqui não são coisas que vão acontecer só lá no final do mundo. Como nós já vimos as primeiras sessões do livro, a gente está aqui na quarta sessão. Ele mostra que há um desenrolar desses acontecimentos durante toda a história, desde a primeira vinda de Cristo, o nascimento, até a sua segunda vinda. Então, está ali a besta tentando lá, o diabo perturbando todo mundo, mas o Evangelho está sendo pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Ele está dizendo: adore a Deus que fez o céu e a terra. Enquanto o outro está dizendo: adore a besta. O Senhor está dizendo: adore a Deus que fez os céus e a terra. Então a primeira voz, ela conclama as pessoas a adoração a Deus, ela proclama. O anjo tem o Evangelho na mão e distribui esse Evangelho. Segunda voz, versículo 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Babilônia ela não tinha sido nem citada no texto até agora, mas a primeira vez que ela aparece, qual a palavra que vem diante dela? Primeira, caiu. Então, João, quando apresenta a Babilônia, ele já apresenta dizendo que ela vai cair. Ele já antevê, ele já colocando o futuro. Aqui a gente não vai perceber, mas nas sessões seguintes, especialmente a sexta e a sétima, vai aparecer a queda da grande Babilônia com uma descrição muito mais detalhada. Aqui ele só está antecipando. É como se João estivesse dando um spoiler aqui do que ele vai contar depois de novo na próxima sessão do livro. A Babilônia caiu. Então, na história da humanidade, nesse desenrolar das perseguições, da fúria, da pregação do Evangelho, da ação do inimigo, da ação do dragão, a Babilônia está aí também atormentando as nações. Olha o que ela faz, o versículo 8 diz aí: a Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Babilônia é o terceiro aliado do grande dragão. Como João deu spoiler, a gente pode dar um spoiler aqui na frente, Isso aí depois a gente vai ver. Então, a Babilônia ela vai representar todo o poder do prazer. Então, o dragão vai tentar as pessoas pelo quê? Pelo poder físico,
poder dos governos, ele vai atentar as pessoas pelo poder da falsa religião. As pessoas acharem que estão conseguindo grande coisa com a sobrenatural, falsa religião, e aqueles que não caem nem pelo poder físico, nem pela falsa religião, eles caem pela tentação do prazer. Quando nós virmos à frente, a gente vai ver que Babilônia representa tudo aquilo que é prazeroso para o ser humano. E o inimigo está ali, é a tentação que ele traz sobre a humanidade, tudo aquilo que gera prazer. A gente vê o mundo dizendo: não faça aquilo que agrade o seu coração, né? Isso é Babilônia. Aqueles que se perdem e se embriagam para buscar prazer, isso é Babilônia. Aqueles que enfiam as suas vidas na prostituição, Babilônia. Aqueles que gostam de desfrutar tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é refinado, tudo aquilo que dá prestígio, tudo aquilo que faz a gente sentir esse poderoso, isso é Babilônia. Mas João já apresenta a Babilônia dizendo que ela já caiu. A sua queda ela já está decretada. E é interessante ela apresentar, porque ele fala que a Babilônia fez o povo beber do vinho da sua prostituição. É a bebida misturada, é uma representação da droga, daquilo que deixa grogue, né? Não só a droga, porque quando a gente fala droga, a gente já pensa em si naqueles ilícitos, né? Cocaína, maconha, crack, essas coisas assim mais pesadas, mas ele representa tudo aquilo que serve para amortecer o ser humano, para ele fugir da sua realidade, para ele se sentir bem. E aí vai desde das drogas ilícitas até as drogas lícitas, a bebida, a prostituição, às vezes até mesmo a música e muitas outras coisas, mas tudo aquilo que serve para nos tirar do foco, tudo aquilo que serve para nós nos entregarmos, sermos dominados, vai estar representado aqui no vinho da fúria, da prostituição, que é apresentado aqui na grande Babilônia. Por que ela apresenta desse jeito? Porque ele tem que dar o próximo passo, que é a terceira voz, no versículo 9. Olha como é que está diretamente ligado. Caiu a Babilônia, que dava às pessoas de beber do vinho da fúria da sua prostituição. Versículo 9: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então o que é que ele diz? Agora vem o castigo. Todos aqueles que se entregaram aos aliados do dragão, eles vão beber o vinho da ira de Deus, então eles vão receber o castigo de Deus. É interessante que ele fala aí que é o vinho da ira sem mistura. No contexto grego, João estava preso ali por causa de Roma, então a cultura grega é muito forte. No contexto grego, os gregos, eles acreditavam que quem bebia vinho puro ele enlouquecia. O pessoal fica confundindo, né? Tem gente que fala: mas o vinho que eles bebiam naquela época não era vinho, era suco de uva, não era fermentado, era tudo besteira. O vinho era vinho de verdade, era fermentado sim, tinha álcool sim. Só que o grego ele bebia o vinho misturado com água, para ele não ficar muito forte. Porque você imagina também que o vinho não era aquela produção igual a gente tem hoje, né? Era um negócio muito mais rústico, tinha muito mais impureza, um negócio muito mais forte, né? Então eles misturavam com algumas coisas, né? Então o refinamento era fazer um preparado agradável para a pessoa beber, que ela não fosse ofensiva ao seu paladar, né? Então eles misturavam o vinho. Aí João diz aqui: olha, não, aquele que for beber a ira de Deus não vai ter mistura para poder ficar agradável para engolir, não. Vai ser puro, vai ser amargando mesmo, vai ser forte, porque mostra o derramar da ira de Deus sobre os homens como castigo pelos seus atos. Aqueles que adoram a besta, aqueles que receberam a marca, né? É um castigo que é o quê? É um castigo que é eterno, né? O versículo 11 fala que o tormento é pelos séculos dos séculos. É um tormento sem descanso, nem de dia e nem de noite, né? Eles vão ser atormentados. E não é um negócio assim que as pessoas ficam fugindo à figura de Deus e da sua justiça, né?
que é mais ou menos assim, como se o sofrimento fosse algo que fosse lá, e Deus, aqui ele está falando que eles são atormentados com, versículo 10 no final, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, o Cordeiro não esconde a face sobre o castigo que vem sobre os pecadores. Ele está aplicando a sua justiça. Então não tem aquela ideia do Deus, aquele Deus que o pessoal pensa que é bonzinho e vai de repente, assim, quando vê o povo sofrendo, vai até perdoar. Não, ele está falando aqui que é diante de Deus mesmo que vão ser atormentados. Só que ele vai nos levar lá no versículo 12, é uma referência. Se a gente olhar para o versículo 12, aqui ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente vai ver um termo semelhante lá no capítulo 13, no versículo 10. Nós lembra, a gente falou semana passada, no capítulo 13, no versículo 10, ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Qual a descrição que ele faz lá? Antes ele diz: quem for levado para cativeiro vai. Quem matar a espada será morto com a espada. Há uma série de frases que demonstram a situação da igreja dos crentes, que não é parte da nossa função como igreja se revoltar contra as coisas que vão acontecer. Se a gente for assistir os filmes de fim do mundo que aparecem, eu gostava muito de filmes de ficção científica, né? Então, quantos mil filmes tem de fim do mundo? Né? É um meteoro que vai atingir a Terra, é isso, é aquilo, uma série de filmes de fim do mundo. Mas qual a tônica desses filmes que falam a respeito dos fins dos tempos? É sempre o ser humano conseguindo encontrar um jeito de não ser atingido pela grande catástrofe. Então a índole do ser humano é o quê? Eu vou conseguir resolver isso. Como é que a gente vê isso? Lá no Antigo Testamento, a Torre de Babel. Vem o dilúvio, depois os descendentes, conhecendo a história, os descendentes de Noé, falam: olha, vamos construir uma torre, porque se Deus mandar água de novo, a gente tem uma torre muito alta, a gente sobe lá na torre e a gente não vai morrer mais. E não vai ficar na dependência de arca de ninguém. Então, é o que? A índole do ser humano de tentar contra o castigo que vem contra ele. Então, quando Deus vai castigar, ele acha que ele pode fugir do castigo. Foi assim com Israel, com o profeta Jeremias. Quando vinha Nabucodonosor, e Deus estava dizendo: assim, entrega Nabucodonosor. Aí Israel faz o quê? Não, vamos pegar a ajuda do faraó da Egito. E o profeta estava dizendo: não, busca ajuda com o faraó, não é a vontade de Deus. Mas o povo foi lá e buscou ajuda com o faraó. Eu sempre lembro dessa história porque a ordem, o profeta falou que não era para ir para o Egito, que o povo não devia ir para o Egito, o povo teima, eles vão para o Egito e ainda levam o profeta amarrado para o Egito. E essa é a onda do ser humano. Lá está dizendo: olha, não procure revolta aqui. Ele fala de uma carestia, ele fala de problema, ele fala de perseguição, ele fala de muita coisa, mas ele diz: olha, não se levantem contra para tentar fazer uma revolta e evitar que essas coisas aconteçam. É meio lá pensar: olha lá para Pedro, chega o pessoal para levar Jesus preso, ele tinha que ir preso. O que é que Pedro faz? Ele pega a espada e arranca a orelha do soldado. Isso é o que? Isso é revolta. Jesus fez para Pedro: viver pela espada, vai morrer pela espada. Então lá ele faz a descrição dessa paciência dos salvos. Só que aqui, depois que ele fala do tormento dos não salvos, do tormento daqueles que não seguiram os adoradores da besta, aí ele diz: olha aqui o resultado da perseverança dos santos. É bem como está dizendo: olha, eles estão sendo atormentados, mas se vocês perseverarem, olha aqui o resultado: vocês não vão passar por isso. Na descrição, essas palavras do reverendo Leandro Lima, para pegar a citação de alguém um pouco mais preparado, a igreja no mundo, ela passa pela grande tribulação. Ela vai estar na grande tribulação. Aquela ideia de que a igreja vai ser arrebatada na tribulação não encontra base na forma como nós entendemos Apocalipse. Apocalipse não demonstra isso. Mas a igreja ela não passa pelo castigo da terra. Então a tribulação a gente passa, vai ser refinada a fé daqueles que viverem nesse tempo, mas o castigo ele passa longe de nós. Por quê? Porque nós temos a marca do Cordeiro. O que é que está escrito nos versículos anteriores? Quem são 144 mil? Na testa tem o nome de Cristo e o nome de Deus, são marcados pelo Senhor. Aqueles que na testa têm a marca da besta, eles vão passar pelo sofrimento. Então há uma divisão clara aqui de quem vai passar pelo sofrimento e quem não vai passar pelo sofrimento.
E a advertência no versículo 12, né? Que aquele que persevera, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós não vamos passar por isso. O Senhor está marcando, porque quando vier um negócio, os momentos até vêm. Mas tem muita coisa que, com o exemplo do êxodo ou das pragas do Egito, que é um referencial para nós entendermos aqui, quando João fala aqui sobre esses tormentos, a gente vê que eles passam, atingem toda a terra, mas eles não atingem diretamente o servo de Deus, assim como os israelitas no Egito não foram atingidos pelas pragas. Então, nós vamos passar livres disso. Deus há de nos guardar. A quarta voz aqui, que na verdade é a quinta, como a gente explicou a contagem, né? A primeira voz é o louvor lá dos salmos, né? Aí a segunda, aí vem o primeiro anjo, o segundo anjo. A quarta voz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha a quarta voz, o que é que ele está dizendo? Bem-aventurados que morrem no Senhor. Por que é que hoje a gente tem tanto medo da morte? A gente fica fugindo tanto, né? E aqueles hinos, tem um bocadinho no nosso cidade que são lindíssimos, mas o pessoal não gosta de cantar porque fala que é hino de velório, né? São hinos que falam da nossa entrada no céu, aí o pessoal fala que é de velório. Não são de velório, é que a gente tem perdido isso que João explica aqui calmamente em Apocalipse. Ele vai nos falar justamente disso. Olha, bem-aventurados. Aqui está a frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Onde é que está a nossa convicção nos dias de hoje? Acho que a gente passou tanto tempo fugindo do Apocalipse, com medo das pragas, das coisas, sem entender, que ele não conseguiu pegar a preciosidade que está no texto. O que é que o texto está dizendo? Vai vir tribulação, vai ter perseguição, mas ele fala: bem-aventurados aqueles que estão no Senhor. Porque quando a gente morre no Senhor, acabou a fadiga, acabou os problemas. Se a gente está vivo aqui, a gente está passando pela tribulação, a gente está passando pela perseguição. A gente vai estar sujeito aos aliados do dragão, a gente vai estar sujeito às suas ações, à sua opressão. Ele vai de algum modo nos atingir, seja direto ou indiretamente. Mas aqueles que morrem no Senhor descansam de todos esses problemas e já estão diante do Cordeiro, e já estão entoando um novo cântico diante do Cordeiro. Então, nós precisamos entender que quando o Apocalipse fala a mensagem que aquelas 7 igrejas que eram os destinatários primários, ele está nos mostrando que nós não devemos temer essas coisas, e nós não devemos temer também a própria morte, porque aquele que morre no Senhor, ele morre em descanso das suas fadigas, não tem problema. A gente precisa parar desse temor. Esse temor está naqueles que têm a marca da besta, aqueles que têm adorado a besta, têm prestado culto ao falso Deus. Esses devem temer a morte. Nós não devemos temer a morte. Então aí ele fala da quarta voz, né? Aí vem a outra voz, né? Que a quarta ele falou que é a quinta, né? Aí vem a ceifa e a vindima. São duas palavras. Vai estar aí a ceifa sobre o versículo 14 e sobre o versículo 17 a 20. São duas palavras usadas naquele tempo. Quando eles usavam o termo que é traduzido como ceifa aqui, ele fala da colheita de cereal, trigo, cevada. Então é a colheita de cereal, é um tipo de colheita. E vindima, ele fala da colheita das uvas. Então era um outro tipo de cultura. Ele apresenta os dois aqui num certo sentido. Primeiro, a ceifa, ele vai dizer que, versículo 14: eles em uma nuvem branca e sentados sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui vem a pergunta, vamos ver se vocês já estão guardando aí os significados do Apocalipse. Quem é esse aqui que está sentado sobre a nuvem? Versículo 14. Quem é esse aí? Dá para dar um chute bom aí com a informação que tem aí. Então, é Jesus. Porque, semelhante a filho de homem. O termo filho do homem é um termo messiânico.
Segundo, ele tem uma coroa de ouro na cabeça. Lembra que eu falei? Quando ele fala coroa de ouro, quer dizer que é uma coroa verdadeira, com autoridade real. Então, quem tem autoridade real é o Filho do Homem, Jesus. E na mão a foice afiada. Então, tem a foice na mão. Eu acho interessante, olha a confusão, né? A gente fala, tem na mão a foice afiada, tem muita gente que já pensa assim, a morte. Né? A cultura nossa, ela fala que quem carrega uma foice é quem? É a morte. Aí já viu um negócio, a morte é uma coisa ruim no pensamento. Aí ele acabou de dizer no versículo anterior, no 13, que a morte não é uma coisa ruim, pelo menos não para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, é Cristo que aparece aqui, Filho do Homem sobre a nuvem com a foice afiada. Aí vem a outra voz aqui, que não é citada, que tem um título como voz, que seria a sexta voz. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. É interessante aqui, a gente leu lá em Mateus 13 a explicação da parábola do trigo e do joio. O que é que ele fala? Como é que Jesus explica a parábola? Plantou o trigo e o joio, ele vai ter que ceifar na ceifa. Os anjos vão separar o trigo do joio. Quando é que é a ceifa? Aí Jesus vai explicar a parábola disso. A ceifa é o fim dos tempos. Está lá em Mateus 13. A ceifa é o fim dos tempos. Então o Senhor, quando ele está ceifando aqui, ele está colhendo a terra. Então ele colheu, ceifou, está pegando o trigo, ele passou a foice. É interessante que ele fala aqui: passou a sua foice sobre a terra. É como no sentido de uma passada só, assim. Só um golpe e todo mundo é tirado. Se a gente fosse encontrar nessa sessão aqui o versículo que faz referência à subida da igreja, seria esse versículo aqui, o versículo 16. Então tem a tribulação lá, o evangelho sendo pregado a tudo. Aí aqui ele fala agora, ó, colhe a igreja. Então ele ceifou a igreja. Tanto é que a gente vê que é o próprio Cristo que ele leva a sua igreja. Qual a referência que a gente tem na subida da igreja? Não é o cordeiro? A igreja sobe com o cordeiro. Jesus volta e leva a sua igreja. Então quem é que está ceifando? É Cristo. Então ele está levando a sua igreja. Então ele ceifa. Esta é a sexta voz. A sétima voz vem no versículo 17, é a vítima. Você vê que já é uma situação diferente. Então saiu do santuário, esse encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então outro anjo está com outra foice. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra, e lançou no grande lagar a cólera de Deus. Então, o primeiro, a terra foi ceifada, foi colhida. Então, o segundo, ele cortou e jogou no lagar a cólera de Deus, quer dizer, o lugar onde vai ser aplicada a ira de Deus sobre os homens. O que a gente está vendo aqui, a ceifa e a vindima, é a demonstração do destino final dos homens, aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Por que o anjo é aquele que tem autoridade sobre o fogo? Porque o diabo, os seus anjos e mais todos aqueles que desobederecerem, adoraram a imagem da besta, eles vão ser lançados no lago de fogo. Então o anjo tem autoridade sobre o fogo, vamos dizer, aquele que abre, destranca a grade do grande abismo. Aí ele dá a ordem, né? Ceifa a terra porque já está maduro. Esse já está maduro aqui, ele faz uma referência que os pecados já foram suficientes. Se a gente lembrar bem nas sessões anteriores, ele fala que Deus manda os castigos, mas os homens ainda assim continuavam negando a Deus e se revoltando contra Deus, apesar de ver todo o poder de Deus manifesto. Quando ele fala que está maduro, é nesse sentido, que já foi demonstrado tudo que deveria ser demonstrado, e também já foi dada toda a oportunidade necessária. Agora as oportunidades acabaram, né? Então ele diz: está maduro, já amadureceu, não tem mais chance. Depois de amadurecer,
já era, não tem mais chance. Não houve mudança, não tem mais chance nenhuma. E aí ele arranca e joga no lagar da colheita de Deus. O que era o lagar? O lagar era um lugar onde se esmagava as uvas para poder fazer o vinho. Geralmente eles escavavam na pedra, faziam meio que uma bacia na pedra assim, bem alinhada, e no canto mais baixo é onde corria o suco daquilo que estava sendo esmagado, né? E eles eram cuidadosos, né? Eles faziam um buraco assim pequeno, mais baixo, e aquele caldo ia enchendo ali aquele buraco, e aí, quando ele enchia, ele era como se fosse uma vasilha ali, eles vinham com a cuia e iam retirando e colocando nos potes o suco, né? Aí é muita referência no texto bíblico ali, por exemplo, que eles cobriam o pote com um tecido fino para não cair dentro nenhum bagaço da uva, para poder não amargar o vinho quando ele ficasse. E para também não cair nenhum mosquito dentro, né? Porque o mosquito era impuro para o judeu. É daí que vem aquela expressão de coar o mosquito e engolir o camelo, já viu? Então ele estava despejando, eles colocavam o pano para não entrar o mosquito, mas aquele bagaço ia jogando aqui atrás dele, que o camelo aqui atrás dele, comendo o bagaço da uva. Então ele estava aqui espantando o mosquito, mas o camelo ficava atrás dele, ele não estava nele. Então estava preocupado com uma coisa pequena, mas deixava passar as coisas grandes. Então esse lagar é onde vai ser lançado. Então o significado do pisar ali, do esmagar a uva, ele está dizendo que ali a ira de Deus vai ser esmagado todos aqueles que não atentaram. Lembra lá qual foi o primeiro ano? Dizendo: adorai a Deus. Aí não obedeceram, caíram no lagar de Deus, estão sendo esmagados. E ele demonstra aqui o tamanho o tamanho desse sofrimento, quão horrível vai ser isso aqui no versículo 20, né, que ele fala: e o lagar foi pisado fora da cidade, o sofrimento, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui eu tenho que recorrer a uma colazinha que eu deixei aqui, que aí não dá para decorar número assim. Aqui, 1.600 estádios. Eu converti essa medida aí dos irmãos, 1.600 estádios. 1.600 estádios equivale a 296 quilômetros. Então, imagina aí, o sangue do lagar, quer dizer, aquele massacre todo, sai o sangue até uma distância de 296 quilômetros. 296 quilômetros, se eu não me engano, você pegando aqui para cá, dá para chegar em Paraíso. Passa em Paraíso. Então, imagina, e você está falando para cada lado, né? É um círculo de raio de 296 quilômetros. 296 para lá e 296 para lá. Só que essa quantidade de sangue ele fala que é até os freios do cavalo, né? Onde é que ficam os freios do cavalo? Lindomar, sabe? Onde é que é o freio do cavalo? Na boca, né? Qual altura fica a boca do cavalo, mais ou menos? Mas vamos pegar aqui, entre essa altura aqui e essa altura aqui, mais ou menos, a gente pode ter entre 1,5 m e 1,80 m, mais ou menos, a gente pode colocar nessa média. Aí imagina isso aqui que eu estou falando, é sangue a uma altura que dá na cintura da gente, pelo menos, a uma distância de 296 quilômetros para cada lado. É muito sangue, não é? É muito sangue. Então é mais ou menos assim: quem não afogou no dilúvio, na água, afoga no sangue. Então, por que João ele faz questão de colocar esse detalhe aqui no versículo 20? Para demonstrar a grandiosidade do castigo. Então é um castigo muito grande. Mas uma informação aqui é interessante no versículo 20, que ele fala que o lagar foi pisado fora da cidade. Quando a gente fala a respeito de salvação, a gente lembra que o cordeiro ele foi morto fora da cidade. Jesus ele carregou a sua cruz até o Monte Calvário, o Monte da Caveira, e o monte ficava fora da cidade. Por quê? Porque o sacrifício era levado para fora da cidade para o perdão de pecados. Então quem está passando por esse sofrimento? Era o sofrimento que já estava destinado. Nós não vamos passar por ele. Por quê? Porque o nosso Senhor ele já foi crucificado fora da cidade. Então, como nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador e damos a nossa adoração
salvação somente a Ele, então a morte dele foi substitutiva por nós. Então nós não temos que passar por essa segunda morte, porque Ele já morreu por nós. Nós somos lá tirados da ceifa. Ele já nos recolhe antes. Mas aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, não se submeteram a Ele, esses vão passar pelo sofrimento fora da cidade. Então a referência ao juízo está aí. A gente não vai passar pelo juízo, não é porque a gente é bonzinho, não é para dizer, eu sou crente, eu sou bom. Não, a gente não vai passar pelo juízo porque o nosso Senhor já passou por ele. Ele passou em nosso lugar. Então é só por causa dele que a gente não vai passar. É porque a gente é bom? Não, porque a gente tem a marca. A marca é o quê? A gente fica pensando na marca como se fosse assim uma garantia nossa. Eu tenho aqui, eu tenho isso. Não é eu tenho. Se a gente for levar para o contexto lá no primeiro século, onde João está escrevendo, marca, tatuagem era sinal de escravo. E quando ele dizia que recebe a marca, quer dizer que nós pertencemos a ele. É o sinal que nós pertencemos a ele. Assim como quem recebe a marca da besta é um sinal que ele pertence à besta, pertence ao dragão. Então quem pertence ao dragão, que tomou lá do vinho da prostituição da grande Babilônia, vai passar pelo castigo e vai passar pela vítima, vai passar pelo lagar e vai ser esmagado sob a cólera de Deus. Mas aqueles que receberam o Cordeiro, pertencem ao Cordeiro, esses não vão passar por esses sofrimentos, mas vão para o descanso eterno. Então, olha, se a gente olhar da perspectiva cristã, Apocalipse nos dá uma mensagem de graça para nós. Ele vai ainda dizer, olha, quando os ímpios estiverem em todo sofrimento, aí você vai entender qual a importância da perseverança dos santos. Então, não desespere agora se achar que está tudo ruim. Quando você chegar lá, você vai entender e vai dizer, olha, ainda bem, graças a Deus, que o Espírito Santo deu força para eu continuar perseverante até o fim, porque eu não vou passar por isso. Então a mensagem é uma mensagem de ânimo para nós, e nesses acontecimentos, que pode o dragão chamar a besta que surge do mar, pode o dragão chamar a besta que vem da terra, pode o dragão usar na grande Babilônia, juntar os aliados dele todo, ameaçar, fazer tudo. Ele pode até nos vencer em determinado momento fisicamente, como a palavra fala, que a igreja ela vai ser ofendida fisicamente desse jeito, mas espiritualmente ele não pode nos destruir. Nós estamos protegidos. E por que João fala isso? Porque havia pessoas ali, naquelas igrejas, que estavam recebendo essa mensagem, lendo essa carta, que eles justamente estavam sofrendo essa perseguição, e alguns dos seus irmãos estavam sendo mortos ali pelos poderes, como a gente falou. Roma estava matando, a primeira besta. Não adorar o imperador estava matando as pessoas. A falsa religião. As pessoas estavam se entregando aos prazeres, a grande Babilônia. Essas coisas estavam acontecendo e muitos estavam perdendo, e muitas vezes estavam sendo empurrados. Mas aí João diz, olha, não temos, porque no grande momento da ceifa mesmo, ali do fim dos tempos mesmo, vocês vão escapar ilesos. O inimigo não tem poder, está tentando levar a gente, mas só vai levar aqueles que seguem ele. Aqueles que não seguem, eles estão debaixo da proteção do Cordeiro. Eu quero estar lá em cima cantando no 144. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Essa mensagem que João tenta passar para nós em Apocalipse, e especialmente a gente pensando aí, quando nós chegamos ao final dessa quarta sessão, do capítulo 14. O mundo ele vai acabar, mas os males e a grande tribulação, o grande sofrimento, quer dizer, o grande castigo, por isso nós não vamos passar, porque nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém?